Só que não tem os outros. Tá, vamos nós. Para poder instalar, basta instalar o VS Code. Aí você vem bem aqui, ó, nas extensões e digita P5 e aí vai aparecer a instalação, o plugin que você tem que instalar, né? Depois que você instalar o plugin, ele vai te dar um live preview bem aqui. Então, para habilitar esse breguesso, você clica, abre a paleta de comandos. Seria aqui Command Palette. Normalmente o atalho é Ctrl Shift P. E aí você digita P5 e vai ter abrir painel do P5. E aí vai ter o painelzinho aqui do lado, que seria aquele painel que é gerado. Então, na hora que você salva, ele já roda o painel lá. Oi. Mas aí vocês não vão conseguir baixar agora porque vocês estão sem internet. Vão ficar olhando? Na verdade, vocês podem fazer. Eu vou ficar olhando. Não, vocês vão fazer no meu computador e eu vou ficar olhando vocês fazerem. Legal. Vamos lá, o que é que vocês querem fazer hoje? O que vocês aprenderam? Propõe uma ideia aí para vocês tentarem fazer e eu vou ajudando. Não, xadrez. Para xadrez, a gente precisaria do mouse para mexer as pecinhas. A gente precisaria desenhar o tabuleiro, né? Pronto, poderia começar com a ideia de desenhar o tabuleiro. Só desenhar os quadradinhos pretos. Estamos usando que vai entrar na relação. Tá tudo bem, nós vamos ocupar. Vamos estudar. Só que a gente não conseguia fazer completo, porque a gente não tem array, não tem vetor para guardar as várias posições das várias pecinhas. Mas a gente pede papel e tesoura, é o que dá para fazer. Mas visualmente, como é que ficaria? Tem que fazer só com quadrado, tem que fazer só com palavras, né? Não tem como o jogador escolher, né? A pedra, papel e tesoura, a não ser que esteja pelo teclado. A gente pode jogar contra a máquina. O usuário digita, sei lá, alguma letra, então para cima, para baixo, do lado, a máquina joga, pega o professor aleatoriamente, e aí os dois ganham. Verdade. Tu quiser isso comigo ou quiser isso com o professor? 0 a 100? É que eu sempre passo 0 a 100 em público. Eu passo 0 a 100. A gente pode fazer o 0 a 100. Para fazer com quem sabe. Pode fazer. 0 a 100 é legal. Pronto, vamos lá, Kim. Vamos fazer. Eu vou só explicar como é que é o jogo, tá certo? Dá pra gente fazer hoje com o que a gente tem. Dá pra gente fazer com o que a gente tem. Eu vou explicar como é o jogo, tá? O jogo é assim. Eu vou escolher um número, tá certo? Um número aqui da minha cabeça. E aí eu vou deixar ele anotado aqui. Só para eu não enganar vocês, eu vou deixar um número aqui no meu celular para não dizerem que eu estou enganando vocês. Eu tenho que escolher um número que vai de 0 a 100, incluindo 0 e incluindo 100. E aí eu escolhi ele agora. Vocês têm que adivinhar qual é o número e eu só posso dizer se é maior ou menor. Esse é o jogo. Quando é que eu ganho? Eu ganho quando a última opção, quando não tem mais como duas opções. Bora jogar que vai entender. Vamos lá. Já escolhi o número. Vai, 0 a 100. Menor.
Maior. Não dá para jogar com todo mundo, né? Vamos escolher só um, vai. Vamos escolher só um. Maior. Não, só contigo, vai, só contigo. Maior. 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 Menor. Errou. Ó, só sobrou uma única opção, que foi o 83. Ela tinha dito 82 e disse 84. Não tinha mais como subir e descer, então eu falei que era menor. Ah, tá. Então é porque, na verdade, eu estava escutando tanta gente ao mesmo tempo que eu estava perdido, entendeu? Por isso que eu escolhi só uma pessoa. Então, assim, a chance de ganhar de ganhar nesse jogo é por volta de 40%. Porque toda vez que você faz um chute, você corta o intervalo na metade. Entendeu? Assim, vamos pensar como é que isso no modelo matemático. Quando é que a pessoa ganha? Se ela acertar o chute. De 0 a 100, normalmente, se você for sempre cortando o intervalo na metade, você consegue chutar 10 vezes. Isso é que a gente chama de busca binária. Vai. Escolhe um número aí. Digita aí, não. Digita aí e desliga a tela, vai. Um número qualquer, vai. Escolheu já? Então, assim, eu poderia usar qualquer abordagem, só que a abordagem com menos passos, estatisticamente, é a busca binária. É sempre metade do intervalo. 50. 25. Mais 2 passos, vai. Próxima abordagem. Vai, de novo, vai. Vale não, Escolheu. De novo, vou de novo de busca binária, vai. 50. 75. 63. Então, assim, ó, claro, eu poderia fazer qualquer coisa, né? Mas poderia escolher aleatoriamente um ponto entre um intervalo e outro. Mas, assim, normalmente, a minha chance de ganhar são nos 10 chutes, certo? E aí, a minha chance de perder é se dar esses 10 chutes e ainda cai dentro daqueles 50% da última escolha. Pronto. Como é que funcionaria o jogo aqui? Já que a gente não tem uma forma, ou até tem, mas não é muito prático, eu não queria usar hoje, de digitar o número que a gente quer, eu posso pensar no número e a máquina diz qual é o número que ela acha que é, e aí eu só digo para ela se é maior ou menor. Será que dá para a gente fazer assim? O negócio é que essa bodega não é síncrona. Eu não tenho como... O fato do JavaScript não ser síncrono atrapalha um bocado as coisas. Não sei se conseguiria vencer. Não, mas assim é fácil. O difícil é fazer com o JavaScript. Eu poderia rodar no Ref com suporte à entrada e saída, mas a gente não tem internet funcionando para rodar o Replit. Pois é, eu poderia fazer com HTML prompt, né? Pois é. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Mas não ter internet atrapalha muito a nossa vida. Pois é. Vou fazer uma proposta para vocês, que a princípio pode parecer indecente, porém, vocês vão ver que não é. E se eu fizer com outra linguagem que dá suporte, que tem suporte síncrono, por exemplo, com Python, vocês vão ver que Python é trivialmente fácil, é igual a tudo que vocês já fizeram, a diferença é que eu tenho agora como fazer a leitura e escrita de dados sem
o assíncrono do JavaScript, cujo código nunca para. Qual é o problema do JavaScript? Eu não tenho como pedir uma informação, receber essa informação e processar. No JavaScript aqui a gente lida com eventos. O código está o tempo todo rodando e ele fica na expectativa de acontecer um evento. E aí é ruim de lidar com entrada e saída. Então vou fazer em Python. E vocês vão ver como, mesmo sendo uma linguagem diferente, se vocês entenderam os conceitos, laço e tal, é tudo igual, é tudo fácil. Então vamos nós. Vamos nós. Não, não é essa turma não. Não é essa turma. Cadê a turma? Oi. Que foi? Você usa o Linux? Sim. Manjaram o Gnome. S060A100. Teste.4. Bora lá. O que é que tem de diferente do JavaScript para o Python? Do que vocês viram? Primeiro, quando eu crio uma variável aqui, eu não preciso colocar o let. Eu só coloco o nome da variável e o valor. Só isso. Segundo, a gente não usa ponto e vírgula no final das coisas. Terceiro, quando eu faço um if, eu não preciso colocar os parênteses. Quarto, quando eu faço um if, ou um for, ou uma função, eu não coloco as chaves, eu coloco 2 pontos no final. Mas fora isso, é praticamente tudo igual. Então, vamos lá pensar no nosso 0 a 100. Vocês querem escolher o número e a máquina tentar acertar, ou vocês querem que a máquina escolha o número e vocês tentem acertar? Porque é diferente os dois. A máquina escolhe o número, tá certo. Não, dá para ser as duas coisas, mas vamos lá. Vamos pensar primeiro, a máquina escolhe um número. Então, de cara, a máquina vai escolher um número para ela, tá? No JavaScript, a gente fazia um comando de random. No Python tem que ter a mesma coisa, né? Import, só que aqui a gente vai importar o random, e aqui eu vou fazer um random, ponto, randint, vou gerar um inteiro, ó, a mesma coisa, entre o mínimo e o máximo, vou gerar um inteiro entre 0 e 100. Para imprimir no JavaScript, a gente usava o console.log, agora a gente usa um print. Mudou muita coisa não, o que importa é que a lógica está preservada. Eu gero um número e consigo imprimir. Para rodar aqui, eu vou rodar com Python, teste.py. 100, 86, 59, 55. Eu estou só rodando o código. Eu estou rodando o código. Na hora que eu rodo aquele código, ele vai gerar um número entre 0 e 100 e vai imprimir o número. Aí eu estou mandando rodar o código com esse comando aqui embaixo. Aí quando eu rodo o código, eu mostro o número que ele selecionou. O 13. Entendeu? Ok, então eu já sei que ele está escolhendo o número. Beleza? Confere, parte 1 foi. Parte 2. Agora eu preciso manter o usuário preso num loop, porque eu não sei quantas vezes o usuário vai chutar até ele acertar. Confere? Não sei. Então é melhor um for ou um while? Você não sabe quantas vezes ele vai fazer. Então o while ele é logicamente melhor. While, aí aqui você teria uma condição, né, assim no JavaScript, enquanto condição, e aí faz o que tem que fazer, certo? A diferença do Python é que ao invés de fazer as chaves, eu vou colocar 2 pontos aqui no final. A lógica é a mesma. Eu tenho while, eu tenho condição e eu tenho ação.
Agora vai uma dica de laço, tá certo? Quando você, de cara, não sabe qual é o teu critério de parada, você manda o teu laço rodar para sempre. Então agora eu vou fazer assim, ó. Faça para sempre. Enquanto verdade for verdade. Faça para sempre. Isso aqui não é o critério para ele entrar no laço? Se o meu critério de cara já é verdade, ele sempre vai entrar no laço. Enquanto verdade por verdade, entre no laço. Então eu vou ficar aqui no meu loop infinito. Vamos no loop. Não. Ok, estou dentro do loop. Então agora eu vou perguntar para o usuário. O que é que eu pergunto para o usuário? Qual o seu chute? É assim? Para facilitar para o usuário, seria legal que eu dissesse: ei, faça o seu chute entre 0 e 100. Aí o cara chuta 30. Aí se eu disser que é maior, agora o meu chute tem que ser entre o quê? 30 e 100. Exatamente. Então vamos lá. Então eu vou dizer, eu quero controlar quem é o mínimo e quem é o máximo. Então eu vou fazer assim. O menor atualmente é qual valor? 0. E o maior é 100. Aí eu vou dizer para o usuário. Lá é console.log, aqui é print, né? Escolha um valor. E aí o meu valor vai ser entre menor e... Deixa eu diminuir aqui. E maior. Lembra que eu falava que o JavaScript era promíscuo? Tá? Aqui você está tentando somar um texto com um número. O JavaScript é promíscuo. Ele mistura o que ele precisar misturar. E aí ele converteria o número para texto. Mas o Python não é promíscuo. Ele vai dizer, ei, eu não sei somar números com textos. Então você vai ter que converter esse negócio aqui para texto para poder somar. Então vamos lá. Ué, para converter para texto, eu vou transformar esse negócio em uma string. E esse negócio aqui eu também vou transformar em uma string. Tá? Beleza. Escolha um valor. Aí você vai lá e digita o seu valorzinho. E aí a gente tem aqui uma coisa que o JavaScript não tem, que é uma forma de pegar essa informação. Então, se eu vou pegar uma informação da seguinte forma. O chute vai ser input. O que o usuário digitar, eu vou guardar na palavra chute. Tem como fazer isso em JavaScript? Tem. Só que eu preciso baixar um módulo da internet, que é um módulo de entrada síncrona. E como eu não tenho internet, eu não tenho como baixar o módulo. Mas a gente pode converter isso aqui semana que vem para JavaScript. Aí eu faço com vocês. Pode ser? Tudo bem. Então eu preciso do chute. E eu preciso converter o meu chute, que vem como texto, para inteiro. Agora que eu tenho o chute, o que é que eu tenho que fazer? O que é que a máquina vai fazer? Ela vai comparar o chute com o número, né? Com o segredo. Eu vou chamar de segredo. Então, quais seriam os meus testes que eu tenho que fazer? Primeiro teste, se a pessoa acertou. Como é que eu sei que ela acertou? Se o chute foi igual ao segredo, então eu digo que ela acertou. Acertou. E aí, uma coisa que a gente não viu na semana passada, porque a gente não precisou. Como é que eu faço para pular para fora de um laço? A gente não tinha isso, né? A gente não tinha isso, mas a gente pode pular para fora do laço na hora que eu quiser com o comandozinho de break. Funciona em qualquer linguagem isso daqui, é universal, tá? Então, ó, cara, acertou e saiu fora do laço. Então, é bem mais fácil eu começar com um laço infinito e colocar o meu critério de parada aqui do que forçar o critério de parada aqui na entrada fora da lógica do acontecimento das coisas. Só que se ele não acertou, quais são as outras opções? Se o chute foi maior do que o segredo.
Se o chute for maior do que o segredo, eu tenho que dizer para o usuário que o valor é menor ou maior? Menor. Então eu vou dizer print é menor. E se o chute for menor do que o segredo, eu vou dizer é maior. Isso daqui pode ser if else ou tem que ser if? O que é que vocês acham? É exato, é disjunto. Ou é igual, ou é maior, ou é menor. Nunca vai ser os três. Então a gente poderia fazer com if else. Else if. No Python ele junta isso daqui e chama de elif, mas é a mesma coisa do else if. E o último fica sendo só o else. Porque se não é nem maior nem igual, tem que ser menor. Né? Ou se não é menor nem igual, tem que ser maior. Pronto, acabou. Ah, não tem ponto e vírgula, não. Então, o modo mais simples está pronto. Bora testar. Eu não fiz completo, mas aqui já dá para a gente testar. Escolha um valor entre 0 e 100. Vou aqui jogar com ele. 50. É maior. Maior que 50? 75. É maior. 83. É maior. 96. É menor. 90. É menor. 87. É menor. O ruim é que ele não está atualizando o intervalo, né? Então tem que ser entre 83 e 87. 85 é maior. E perdi o jogo. Porque só sobra 86, né? Deixa eu ver se está certo. 86 acertou. Vamos dar uma melhorada. Você vê que aqui ele não saiu dos intervalos, né? 0 a 100. Vamos consertar os intervalos agora. Vamos consertar agora. Se é menor, ó, se o chute é maior do que o segredo, o que é que tem que mudar? O intervalo de baixo ou o intervalo de cima? Ó, a pessoa me pergunta 0 a 100, eu chuto 50. Ele diz que é menor. Então qual é o intervalo que tem que mudar? Intervalo de cima, né? Então, se ele diz, então o intervalo maior vai virar quem? Não, chute, exato. E se for o contrário, aqui vai ser o intervalo menor, vai virar. Olha como fica mais fácil de jogar agora. Porque ele vai me avisando do valor atual. 0 a 100, bora de 50 de novo. É maior. Então agora é entre 50 e 100. Exato. Então, vamos lá. 75. Entre 50 e 75, 62. Entre 50 e 62... 56. Certo aí. Foi? Não entendi. É um jogo de boteco. É um jogo de boteco. Eu aprendi com os professores. Se você errar, você tem que beber. Mas como eu... Aí ele lá disse, mas pessoal, eu não tenho como jogar, eu não bebo. Aí o professor falou, não posso citar o nome, disse, eu bebo a minha tua. A gente tá bom. A gente tá bom, Valdemir, bora. Vou dar uma lista. Bora! Por exemplo, quando trocou que não era mais 0 a 100,
Agora, você pode explicar de novo? Tá, vamos lá. Vamos ajustar para ficar melhor os futuros, tá? Então, assim, a gente só fez a primeira parte aqui, tem como melhorar de várias formas. A ideia é que eu tenho que trabalhar dentro de um intervalo, tá? Então, o meu intervalo seria 0 a 100. Para fazer o jogo de verdade, ele nem poderia ser 0, nem poderia ser 100. O intervalo é aberto. Então, de verdade, seria assim. De 0 a 100. Esses cochetes para fora, eles significam intervalo aberto. Nem pode ser esse, nem pode ser esse. Então, para ser assim, o meu range não poderia ser esse daqui, né? Porque esse daqui ele está gerando de 1 a 100. O que eu quero, na verdade, é que ele gere um que vá de 1 até 99. Agora nosso gerador está correto. Pronto. Então, o usuário ele tem que chutar um número entre 1 e 99. Eu vou mudar só a ordem do if else para ficar melhor de ler, tá? Então, se a pessoa fez um chute maior do que o segredo, então ele diz é maior e ele ajusta o limite. Ó, começa 0 a 100. Aí eu digo 50. Ele diz é maior. O valor que eu escolhi é maior do que 50. Não, se o chute... É verdade. Eu escrevi ao contrário. Se o chute for menor do que o segredo. Pronto, para ficar mais legível, se o segredo for maior do que o chute, então eu digo que é maior. E se o segredo for menor do que o chute, eu digo que é menor. Fica mais legível assim, tá? Oi. Como é que a gente sabe que a pessoa não mudou o número primeiro do que o Quem está escolhendo é a máquina. A máquina está escolhendo entre 1 e 99. Ela digita, do jeito que eu fiz aqui com os meninos, vocês digitam o número no celular e apaga a tela. Não, só no teclado lá de ligar. No teclado de ligar para a pessoa. Eu digito assim, mulher, vai, deixa eu jogar contigo. Vai. Eu digitei, ó. Já apaguei a tela. 0 a 100. Menor. 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 Aí quando a gente erra, a pessoa vai no pau. Não, aí no caso aqui, como você acertou, eu bebo. No caso, como eu não bebo, o Valdemir bebe. Eu achei que era um Aragão. Hã? Aí no caso, quando é que eu não bebo? Quando cai num intervalo onde você não tem mais como chutar é menor é maior. Entendeu? Seria um ponto esse intervalo. Não, de um elemento. Por exemplo, faz de conta que o número que eu tinha era 50. Aí está entre 49 e 52. Ou tem o 50 ou tem o 51. Se você chutar o 50, você acerta. Se você chutar o 51, só vai sobrar o 50. Então não tem mais o que chutar, porque a gente descobriu o número. Mas por exclusão, e aí eu ganho. Não, a gente não tem o perdeu ainda. A gente vai colocar. Foi. Porque aqui está no loop infinito até ele acertar. Oi. End. AND. Ó, vamos fazer aqui. O que seria perder aqui? Mas vamos lá. A gente está controlando o menor e o maior. Como seria perder? Seria se
a distância entre o menor e o maior fosse de 2 elementos. Por exemplo, se a distância entre o menor e o maior fosse do 50 ao 52, já que nem vale o 50 nem vale o 52, é porque só sobrou uma opção. Então significa que o usuário perdeu. Então, agora eu precisaria testar isso daqui também. Então o usuário não tem mais como chutar. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui no final. Porque depois do último chute, depois do chute eu verifico se ele ainda tem opções ou não. Então, se maior menos menor for igual a 2, é porque não tem mais opções, e aí eu posso dizer print, você perdeu e break. Para a gente testar o nosso código, eu vou mandar ele mostrar o chute, porque eu vou perder de propósito, tudo bem? Então eu vou mandar ele mostrar o segredo, porque eu tenho como perder de propósito e testar o nosso código. Então bora lá. O chute é 9, tá vendo? Então eu vou testar 8, ele vai dizer que é maior. Eu vou testar 10, ele vai dizer que é menor. É verdade. Aí só sobrou o 9, aí eu perdi. Oi. É porque ele está sem internet. Porque senão eu estaria fazendo JavaScript. Pode ser, sim. Pode ser. Tem um monte de coisa legal para fazer também. Diretamente no terminal. É, porque aqui é em Python. Porque eu não tenho como fazer em JavaScript isso de pegar a entrada do usuário, entendeu? Sem um módulo baixando na internet, readline sync. O JavaScript ele não tem esse suporte à sincronicidade, do tipo, me informa o valor, aí eu fico esperando o valor, aí pego o valor, processo o valor. O JavaScript não faz isso. Ele fica no loop infinito processando eventos, entendeu? E até tem, mas eu precisaria de um módulo da internet para fazer isso. Eu já tenho internet? Tenho não. Tá? Mas assim, vocês veem, pessoal, que o que importa é a lógica. O que importa é a lógica. É eu entender que eu vou pegar uma variável, controlar uma variável. A forma como eu escrevo if, se tem parênteses ou se tem chave, isso não é trivial. Muito parecido. Vamos aqui, por exemplo, o que é que ainda teria de diferença? Se eu fosse criar uma função, eu não criaria com o function, eu criaria com o def, mas todo o resto é igual. Por exemplo, a função para verificar calcular a distância. Aí eu precisaria o quê? XA, XB, né? Y, YA, YB. Aí seria a mesma coisa. Só que aí você pensa, ué, eu não sei como é que eu faço a potência. Você vai ter que ver como é que faz a potência. Raiz quadrada. Mas no fundo é a mesma coisa, é só adaptação das coisinhas da linguagem. Você pode explicar por que usa o import random? Não tem random? Não, no Python você não tem ele por default. Você tem que dizer que você quer usar o módulo do random e aí você tem acesso ao random. JavaScript ele já vem por default. É uma biblioteca. Ok, essa é a primeira rodada do meu jogo. Para aplicar a biblioteca é import, não include? No Python é import, no Java é include. Agora vamos fazer a segunda versão do nosso joguinho. Na segunda versão, aí você escolhe o número e a máquina tenta acertar. Ó, vai mudar um pouquinho agora, certo? Não, é a mesma coisa. A máquina pode chutar um valor. Então, vamos lá. Eu vou copiar esse daqui. Copy teste para jogador.py. Então vamos lá. O que é que muda agora? Quem vai escolher o número é você. E você vai ter que ser honesto e dizer para a máquina se ela acertou ou não,
Ou você também vai ter que dizer, o que é que você vai ter? Tem três coisas para informar. Se é menor, se é maior, se ela acertou. Então, não. Então, vamos ver o que é que muda. Não é mais a máquina que escolhe o segredo. Então, a máquina não escolhe o segredo, mas o jogo continua sendo entre o menor e o maior. Então, não vai mudar. A máquina vai escolher um valor. Escolhi um valor. A máquina dizendo, escolhi um valor. Vamos lá. A máquina tem que escolher um valor que é entre menor e maior. Ok? Se eu quiser fazer uma escolha aleatória, como é que faria? Eu escolheria usando random, né? Uhum. Então, o chute da máquina vai ser o quê? Random.randint. Mas entre o que e o que a máquina vai escolher? Não. Entre menor mais 1. Lembra, nem entra o menor e nem entra o maior. O 0 a 100 nem vale o 0, nem vale o 100. Ele tem que escolher um número entre 1, ou seja, menor mais 1, e 99, que seria o quê? Maior menos 1. A máquina escolheu o chute dela e ela vai dizer para você. Ela vai dizer, então eu vou imprimir aqui no final o chute que ela escolheu. Mais chute. Pronto, então ela está dizendo, ó, era entre 0 e 100, eu escolhi o 75. Agora é a tua... Aí ela vai perguntar. O que é que ela vai perguntar? Print. Aí ela vai perguntar, acertei, você vai escolher com A. Acertei. Maior... Peraí, como é que é a pergunta? É maior, assim, maior, você vai ser o maior. Eu vou colocar com 1, 2 ou 3, para ficar mais fácil. 1, acertei. 2, é maior. O 3 é menor. Aí você vai ter que dizer para ela se ela acertou, se é maior ou se é menor. Aí ela vai ter que ler o que você digitou. Escolha. Não tem let é JavaScript. Escolha, resposta é igual a input. Não tem ponto e vírgula. Pronto, o que é que eu vou fazer com a resposta agora? Se a minha resposta for igual a 1, quer dizer que o usuário acertou, então break. Se a resposta for igual a 2, o que é que ela tem que fazer? Se a resposta for igual a 2, é porque o valor que você escolheu é maior que o valor que ela chutou. Então, ela tem que ajustar o intervalo inferior ou superior? Inferior? E de baixo? Então, ela vai lá e menor recebe chute. Se não, se por acaso o valor é maior, então ela vai fazer maior recebe chute. Não vou colocar por... Eu vou deixar logo aqui o critério de terminar o jogo. Se maior menos menor for igual a 2, eu perdi. Vamos testar. Eu vou escolher... Ah, não. A máquina já... Deixa eu jogar de novo aqui. Eu tenho que escolher antes de jogar. Então, eu vou... Quer jogar com a máquina? 84. Então, bora lá. 75 é o quê? É maior. Então, 2. Não, ela escolheu o 84. Só que a máquina chutou o 75. Eu tenho que dizer para a máquina que é maior.
Agora ela escolheu 77. É maior ainda. 83 é maior ainda. 98 é menor 3. 90 é menor 3. 85. Não, eu tinha escolhido 84. 84. É menor 3, é menor. E aí agora é para ela perder, né? Eu perdi. A máquina perdeu. Ela mesma sabe porque acabaram as opções, né? Aí a gente pode ir melhorando. O layout tá horrível disso. A gente pode ir melhorando aos pouquinhos aqui. Por exemplo, colocar para ele responder aqui no final. Colocar 6 aspas. Do jeito que você escreve, né? Cada uma a gente ficou assim. Acertei é maior. Ah, entendi. Bora jogar de novo. Vamos jogar de novo. Não, tá muito ruim porque não dá tempo de escolher o número. Vou colocar aqui, vou colocar assim. Print. Escolha um número e tecle Enter. Aí eu vou dar só o input só para travar aqui para poder começar o jogo, para ficar melhor. Então eu também vou mudar a ordem que aqui ficou ruim. Maior vai ser 1. Não. Menor vai ser 1, mais lógico. Maior vai ser 2. E igual vai ser 3. 3. Acertou. Vamos de novo. Escolha um número e tecle Enter. Mas começar com minúsculo é de lascar, né? Escolha um número e tecle Enter. De novo. Eu vou de 92. 7 é maior. 13 maior, 31 maior, 49 maior, 66 maior, 71 maior, 72 maior, 91. Eu escolhi o quê mesmo? Maior, 92. Acertou, égua. Ó, deu erro agora aqui, ó. Hã? Não, na hora do range. Porque na hora que ele acertou, eu não dei o break. Na verdade, eu esqueci de alterar isso daqui. Ó, não, eu esqueci de alterar isso daqui, ó. Na verdade, estava rodando errado, porque eu tinha... 3 é isso. 1, 2. O código estava errado. Vamos lá, eu vou de 92 de novo. 26 é maior. Não, tá errado. 2. Vou fazer isso ao contrário, tá ruim assim. Se resposta for igual a 1, se o valor é menor, eu vou ajustar o intervalo superior. Se a resposta é 2, é menor, eu vou ajustar o intervalo inferior. Se for igual, então eu dou o break. Print, eu ganhei. Tá? Só por uma questão de lei, de visual, eu estou fazendo assim, tá? De novo. 93. 84 é maior. 85 é maior. 98 é menor. 83. 83. 80. O que ele... 86. Tá, ó. Não é porque eu...
Não é porque eu estou digitando errado também, ó. Eu disse que era 83, mas ele já começou com 84. Aí eu disse que era maior e depois eu mudei de ideia. Entendeu? Eu tô avacalhando com o jogo, a culpa é minha. Ué, vamos lá, ó. Vamos impedir que o usuário avacalhe com o jogo. Vamos lá. Não, mas dá para consertar. Ah, tá tudo bem. Mas, ó, o que tá dando errado é o seguinte. Se eu chegar no intervalo que não existe mais e tentar gerar um número no intervalo que não existe, ele vai dar erro, né? Entre dois números. Então, aqui o meu critério era se maior menos menor for igual a 2. Eu que tava avacalhando. Se maior menos menor ou menor ou igual a 2. Agora a gente consertou. 50, bora lá, 50. É menor, é maior, é menor, é maior, é menor, é menor, é maior, é menor, é menor. 50 acertou. Beleza. Consertamos o nosso código bugado aqui. Ué, e será que dá para jogar duas pessoas, uma contra a outra? Não, uma pessoa dá um número, mas não faz sentido não, né? E se fossem duas máquinas jogando? Hã? Uma das máquinas escolhia um número e a outra tentava acertar. Ele armazenava o número aleatório, né? Exatamente. Armazenava um número aleatório. Ó, as duas máquinas jogando aqui, ó. Você vê nos outros bebê? A gente tinha o nosso segredo bem aqui, tá vendo? Uhum. E um usuário tentava acertar. Onde é que o usuário tentava acertar? Aqui no chute. Se fosse uma máquina, era só a gente fazer o chute também ser aleatório. Vamos fazer como é que eu faço um chute aleatório aqui? Eu vou chutar entre random.randint de menor mais 1 até maior menos 1. Para não ficar tão rápido, a gente podia print. A gente podia ir mostrando a cada laço, ó. Print escolhi mais str de chute. E aí a cada escolha eu vou dar um input para poder travar a tela. Olha como é que ficaria aqui, ó. Python teste.py. Escolha um número de 0 a 100. Aí a pessoa escolheu 91. Ela vai dizer que é maior. Aí escolheu 95. Ele vai dizer que é maior. Escolheu 97. Ele vai dizer que acertou. Escolheu 32. 32 é menor. Aí depois escolheu 5. É maior, escolheu 18. É menor, escolheu 9. É menor, escolheu 7. Agora está entre 5 e 7, perdeu. Temos as duas máquinas jogando uma contra a outra. Uma contra a outra. Então, assim, nesse esquema de joguinhos, tem um monte de coisa que dá para fazer sem laço. Por exemplo, já que a gente começou a brincar disso, vocês já jogaram pedra, papel, tesoura? Tá. Então, como é que seria a lógica do pedra, papel, tesoura? Vou fazer assim, ó. Quem ganhou? Aí você vai ter o jogador 1 e o jogador 2. Pode.
Jogador 1 pode ser a máquina também. A mesma coisa. Mas vamos fazer só a lógica de escolher quem ganhou. Vamos imaginar que as opções são... Opções vai ser... pedra vai ser rock, scissor, paper. Qual é a lógica aqui? Não, começa do mais simples sempre. Toda vez que você tem múltiplas opções de saída, qual é o caso mais fácil? Não, o caso mais fácil. Quando dá empate. Quando é que dá empate? Quando erra, foi igual. Exato. Então ele vai fazer assim, ó. Primeira coisa quando você vai fazer uma função é pensar o que é que tem de entrada e o que é que eu tenho de saída. Então a minha entrada vai ser RSOP e a minha saída tem que ser ou vai ser empate, vou colocar como texto, tudo bem? Ou vai ser jogador 1 ou vai ser jogador 2. Também vai ser um texto de saída, tá? Então, qual é o primeiro caso mais simples de todos? Se... Como é que eu sei que eu tenho empate? Se jogador 1 for igual a jogador 2. Eu não preciso dizer se jogador 1 for papel e jogador 2 for papel. Ou jogador 1 é tesoura e jogador 2 é tesoura. Ou jogador... Não, se os dois forem iguais, então acabou o meu código. Como é que eu termino o código devolvendo o resultado? Eu coloco o quê? Print não. Lembra que eu estou fazendo uma função que pega os valores e devolve o resultado. Eu não quero que ele imprima o resultado, eu quero que ele devolva. Eu quero que ele me devolva alguma dessas três strings. Então, para devolver, eu vou usar o return. Eu vou retornar o quê? Empate. Beleza. Esse é o caso mais fácil. Se você pensar nas várias combinações aqui, você vai ter um catatal de combinações. Qual é a sua próxima lógica? Em que casos eu tenho essa saída? Em que caso um jogador não ganha? Em que casos ele ganha? Se o 1 for pedra e 2 for tesoura, só assim que ele ganha? Não. Se 1 for pedra e 2 for tesoura, ou qual é o outro caso que ele ganha? Se um for tesoura e o outro for papel, ele ganha, acabou? Ou se ele for papel e o outro for pedra. Olha como é que é a nossa combinação. Se isso e isso, ou isso e isso, ou isso e isso. Se isso daqui acontecer, qual é a minha saída? Jogador 1. Eu preciso fazer todos os casos que o jogador 2 ganha? Porque se nem foi empate, nem foi 1, é o 2. Entenderam como é mais fácil pensar assim do que você vai agrupando os casos que dão o mesmo resultado. Então vamos escrever o que a gente diz. Se... Agora eu vou ter que agrupar caso por caso, tá? Dupla por dupla. Jogador 1 for tesoura e... Aqui o i no Python é end, no JavaScript é o comercialzinho. Se jogador 1 for tesoura e jogador 2 for papel, ele ganha, na verdade. Isso tudo faz parte de um caso só, de uma composição. Isso, ou no JavaScript é assim, ó, 2 tracinhos, no Python é o OR. Qual é o outro caso que um ganha? Jogador 1 for paper e jogador 2 for rock. Ou jogador 1 for rock e jogador 2 for scissor.
Se tudo isso acontecer, retorne o quê? Jogador 1. Preciso do else. Preciso do else. Por que que eu não preciso do else? Eu estou usando o return. Lembra, se você está usando o return, você já sai da função. Então, se ele chegar nessa linha aqui, é porque ele nem entrou nesse if, nem entrou nesse if. Então, bem aqui eu retorno o quê? Jogador 2. Você não precisa dos elses quando você tá retornando dentro do if. Tá? Eu não lembro como é que eu dou o quebra de linha, acho que é assim. Beleza? Foi. Deu certo nossa ideia aí? Vamos testar. Para testar, a máquina vai ter que escolher uma dessas três opções. Aí a gente vai ter que pensar como fazer isso, porque até então a gente só sorteava valores inteiros. Uma opção vai ser sortear o valor inteiro e converter o valor inteiro para o texto, né? Faz um if lá, se foi 1, então tal. Se foi 2, então tal. Se foi 3, então tal. É uma opção também. A gente não tem vetores, eu acho que é a melhor opção que a gente tem. Se tivesse vetores, tinha um jeito mais fácil. Aí o usuário vai ter que escolher e aí você diz quem ganhou. Podemos seguir? Então vamos lá. Vamos fazer então do jeito fácil. Vou fazer aqui o random, né? No Python eu preciso do random. E agora eu vou aqui, a máquina vai escolher. Vou fazer assim. O número que a máquina vai escolher vai ser um random.range. Eu tenho opções de range. Range int. De 1 a 3. Eu vou fazer de 1 a 3. E aí eu vou fazer por os testes, né? Vou fazer o seguinte. Se a opção que ela escolheu foi igual a 1, então a máquina vai receber tesouro. Tanto faz. Se não, se a opção da máquina for igual a 2, então a escolha dela vai ser paper. Se não, a opção dela vai ser rock. Inicializei a variável e agora eu preencho a variável. Cadê? Eu comi aqui o texto. Pronto. Tá vendo? Eu não tinha como gerar, até tenho, mas vamos fazer assim. Gerei um número entre 1 e 3. E aí, se a máquina escolheu 1, eu coloco que o valor foi S, se não P, se não R. Bora rodar aqui só para ver se ela está conseguindo escolher um valor. Máquina escolheu. E aqui eu coloco o que foi que ela escolheu. Mac. Vamos testar. Ué. Ué. U e E. Não, era para ter. Era para ser o S, o P, o R. Ah, não, não tô mandando rodar, não. Eu tô mandando abrir o arquivo. É Python pedra.py. Escolheu R, escolheu P, escolheu R, escolheu S. Está escolhendo os três. Beleza, a máquina escolheu. Agora ele tem que perguntar o que é que você escolheu, né? Print
escolha, pedra, não, paper, scissors, rock. Aí você vai escolher input. Então, o usuário vai escolher o resultado do input. Aí agora eu tenho que perguntar para a função. Lembra que eu fiz a função? Tenho que perguntar para a função quem ganhou. Quem ganhou. E aí qual é o nome da função? O nome da função é quem ganhou. Ganhador. Senão vai ficar com o mesmo nome. Ganhador recebe quem ganhou entre... O jogador 1 vai ser a máquina, tudo bem. Máquina e usuário. E agora eu tenho que fazer os testes, né? Se ganhador for igual a empate, aí eu vou dizer, vocês empataram. Se o ganhador for igual a jogador 1, eu vou dizer que a máquina ganhou. Máquina ganhou. Se não, você ganhou. Só falta dizer o que foi que a máquina escolheu depois do usuário digitar. Print. Máquina escolheu. Então vamos lá. Em pedaços. Eu tinha a função que fazia o cálculo, só a lógica, e me dizia quem é que tinha ganhado dos dois jogadores. Aí aqui eu fiz o sorteio. Vamos quebrar daqui a pouco tudo em funções, tá? Aqui eu peguei a escolha do jogador. Aqui eu mostrei a escolha da máquina. Aqui eu chamei a função para ver quem ganhava. E aqui eu imprimi o resultado. Então vamos ver se deu certo. Não, deu não. Tem um else aí sem os dois pontos. Eu vou escolher tesoura. Eu gosto. A máquina escolheu pedra. Você ganhou. O jogo tá funcionando. Deixa eu ver se eu consigo perder. É difícil eu perder. Rock. Eu não consigo perder. Eu sou muito bom em pedra, papel e tesoura. De novo, tesoura. Alguém veio jogar aqui para ver se a máquina consegue ganhar? Ai, foi. Ih, rapaz, perdi meu toque de ouro. Se eu escolher pedra, não dá empate não essa porcaria. Vocês empataram. Papararapapá. E aí, ó, a gente pode ir organizando de pouquinho em pouquinho, ó. Por exemplo, tá vendo isso daqui tudinho? O que é que isso daqui faz? É a escolha da máquina, né? Então eu vou transformar isso aqui tudo numa função. Def máquina escolhe. Não recebe nada, mas retorna a escolha da máquina. Retorne mac. Agora que eu tenho a função, eu posso chamar a função. Mac recebe, máquina escolhe. O que é que isso daqui tudo faz? Print aqui. Isso daqui é a escolha do usuário, né? Aqui é a escolha do usuário. Então, eu vou chamar isso daqui de usuário escolhe. Fazer tudo via função. Def, usuário, escolhe. Vai ser isso daqui. Então, primeiro a máquina escolhe. Depois, o usuário escolhe. Tá. Hã? O que é que isso daqui tudo faz? Mostrar resultado, não é isso? Então, eu vou tirar tudo isso daqui. Vou criar uma função def mostrar resultado. Mostrar resultado. Mostrar resultado precisa de qual informação?
quem foi o ganhador, né? Então eu tenho que passar para ele quem foi o ganhador. Então agora eu vou chamar mostrar resultado passando quem foi o ganhador. Então, da mesma forma que normalmente a gente faz lá no JavaScript as coisas dentro que a gente quer, dentro da função. Mas o nome daquela função principal que fica rodando o tempo todo? Draw. Aqui normalmente a gente chama também dentro de uma função. Essa daqui seria a nossa função main. E aqui no final eu só roda main. Está organizado o nosso código. Olha como é que fica a lógica. Primeiro a máquina escolhe e eu pego a escolha. Depois o usuário escolhe e eu guardo o valor. Eu mostro para o usuário que foi que a máquina escolheu. Eu calculo quem foi que ganhou usando a minha função. E aí eu mostro o resultado baseado em quem foi o ganhador. Se eu quiser, agora eu posso ver, como é que a máquina faz a escolha? A gente vai lá no pedaço de código que mostra a máquina fazendo a escolha. Como é que o usuário faz a escolha? Aqui o usuário fazendo a escolha. Como é que eu mostro o resultado? Está aqui. E está aqui a lógica principal. Escolha, eu vou escolher pedra. A máquina escolheu tesoura. Não. Tá errado. Ah, tá. É porque P é de papel. É só você jogar em português. Só você jogar em português. Vou facilitar assim, ó. Paper. Não. Scissor. Tem S. Não, scissors. Não. É uma coisa errada aqui. Não. Rock. Tá errado isso daqui. Qual é o jeito certo? Ah, que ele tá pensando em português. Não. Não, peraí. S. Não tem nem Google para olhar. Onde? 2 S aqui? Não, tá errado isso. Hã? Não. S. Não, tem alguma coisa errada. Tudo bem, não interessa não, vai. Invalida não. Bora lá, pessoal. O fato de ser outra linguagem atrapalhou demais ou foi praticamente indiferente? Absolutamente. Porque o desafio aqui não é a forma como a gente escreve o if. É entender a lógica de a informação entra na função, a informação sai da função. Se eu vou calcular isso de uma forma ou de outra. Abra um computador de vocês aí para vocês tentarem fazer tentar fazer o pau ímpar, porque a gente tem tempo. Certo? Ou então o 0 e 1. Vocês já jogaram 0 e 1? Tentem fazer a lógica do 0 e 1. Não. Vamos começar só com a função. Eu mando para vocês. Vai, eu vou deixar. Vocês querem qual? Porque senão vai ficar pequeno demais. Não voltou ainda a internet? Então, se você não está copiando, o que é que eu sugiro? Você comece a fazer, ou pelo menos pensar em como seria o 0 e 1. O 0 e 1 você poderia escrever assim, tá? Vou só dar a ideia. Então, você teria uma função 0 ou 1. Aí você teria jogador 1, jogador 2 e jogador 3. Quais seriam as opções? As opções seria a entrada, seria 0 ou 1. E a saída você tem que dizer o quê? Se é empate, jogador 1, jogador 2 ou jogador 3.
Então, o teu código seria esse. Você vai receber 3 informações. Não. E você vai ter que retornar se foi empate, se quem ganhou foi o 1, se quem ganhou foi o 2 ou se quem ganhou foi o 3. Você pode dar uma lógica parecida com essa aqui, tá vendo? Então, de cara, a gente já tem que o primeiro vai ser o empate. Depois você tem que pensar em que casos o jogador 1 ganha. Aí você vai agrupar todos eles. Jogador 1. Em que casos o jogador 2 ganha? Agrupa eles. Jogador 2, se não, jogador 3. Tudo bem? Então, se você não for copiar, abre aí o seu editor de texto qualquer e tenta fazer lá a lógica do 0 e 1 para a gente. No console, você digita Python e o nome do arquivo. Não. O Python tem que estar instalado no computador. Não precisa da extensão, mas o Python tem que estar no computador. Aqui não tem o Python. É porque se a gente tivesse internet, a gente rodava o Python online, né? Mas não tem internet. Bora, vamos fazer aí o 0 e 1, que eu vou pegar a aguinha pra mim. Pense aí como é que ele tá o 0 e 1. Paulinho. 0 e 1 americano. Não tem um Python comigo. Tenta deixar ligado, ou vou deixar bem. Nossa, eu tava morrendo, porque fez isso antes. Era só ter pedido, velho. Nossa, compartilhar. Não tem baixamento. Eu saí da sala pra tamanho de frio, tá ótimo. Tem uma maçã, né? Tem, mano. Tá. Mas tivesse instalado um computador. Exercício de tempo não se pode tá na cara também, mas... Eu posso fazer uma corrente de comparação? Tipo assim, jogador 1 foi igual a jogador 2 e foi igual a baixar. 2 a 2 só. Entendi. Então o jogador 1 foi igual a jogador 2 ou o jogador 2 foi igual a 3. Eu tenho que fazer um corrente. Para comparar, é sempre 2 a 2. Se 1 for igual a 2 e o 1 for igual a 3, você pode fazer se A for igual a B, igual a C, igual a D, não. É sempre comparação de 2 a 2. Acho que não, velho. Acho que Vai entender, pessoal, como você não tem como mandar, vocês podem abrir qualquer editor de texto, qualquer editor de texto, fazendo papel, escrever na mão, na cadeira.
cadeira, na mesa. Aí eu será família. Na mesa da Professor, coloca três pontos. Sair de igreja parede. Que nem a gente fez no. No Tiro, mas que é um que a gente dividiu em vários paredes. No da tiveira. Aí tu porque, cria tipo assim, ali o cara, ele fez uma comparação entre os dois jogadores direto. Aqui é Quando diferente. vocês abrirem o arquivo, vocês podem salvar o arquivo com qualquer nome, mas no nome da extensão vocês colocam PY, porque ele vai ficar coloridinho que nem o meu. O JavaScript não é JS, o Python é PY. Você salva o arquivo em algum local e coloca PY no nome do arquivo, a extensão. Vocês não vão conseguir rodar porque vocês não têm o Python instalado. Windows. Pode fazer correntes de comparação. Você pode, os dois partes. Ficar sem internet é muito. Ok, então só tem duas situações onde o jogador dele. Para baixar, pessoal? Então, vocês querem copiar isso? Bolo com café é muito bom. Esse aí não é o café do Bolívia, não. Mas o bolo é ele que fez. Gostei diferente. Ele faz culinária, graduação. Ele é formado. Não, formado não, ele estuda. Ele Mas não é pra você. bem. Mas não é pra você. Foi da hora. Queria fazer gastronomia. Astronomia, perdão. Astronomia. Não. Você vai ter que descobrir se a soma deu par e quem foi que escolheu o par. Você vai precisar de 3 valores. Por exemplo, como é que a gente joga par ou ímpar? Eu digo par. Aí tu diz o quê? Não. Precisa, né? Par, o outro par também. Você tem a escolha do primeiro jogador, o valor que o primeiro jogador escolheu e o valor que o segundo jogador escolheu. Baseado nisso, você já tem como saber se a soma deu a escolha do primeiro jogador ou não. Não. 3. O que foi que eu escolhi? Faz de conta que eu sou o jogador 1. Escolhi par. Então, o que foi que o jogador 1 escolheu? Quantos dedos ele colocou e quantos dedos o outro colocou? Não faz sentido. Vocês estão tentando copiar, é? Quê? Você está falando de quê? Do pau ímpar? Você poderia jogar contra a máquina. Você escolheria alguma coisa, par ou ímpar, e escolheria um valor. A máquina escolheria aleatoriamente um valor e você vê quem ganhou. Por exemplo, se eu escolhi par e a soma deu par, eu ganhei. Ou, qual é o outro caso que eu ganho? Se eu escolhi ímpar e a soma deu ímpar. Se não, você ganha.
Não, é porque a gente tá falando do pau ímpar, tá falando do 0 e 1. Ah, tá. Porque a gente tá com multiplicidade aqui de 10. Oi. Ah, não, só com dor no braço. Vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer aqui o outro. Vou salvar como zerinho.py, py. O 0 e 1, a gente vai ter essa vibe aqui, ó. Zerinho. Eu vou ter o jogador 1, o jogador 2 e o jogador 3. Essa cor tá ruim. É, não, man. Vamos lá. Vocês começaram a fazer, tentar isso daqui? Sim. Beleza. Lembra. Sempre começa pelo mais fácil. Que é o mais fácil? Empate. Em que caso eu tenho empate? Quando um foi o 2 e o 2 foi Se o 1 for igual ao 2 e o 2 for igual ao 3, eu preciso testar se o 1 é igual ao 3? Porque se o 1 é igual ao 2 e o 2 é igual ao 3, consequentemente, o 1 é igual ao 3. Não tem como uma coisa ser igual a outra e outra ser igual a outra e essas serem diferentes, né? verdade. Então, nesse caso, o que é que eu escolho aqui? Imprimir empate ou retornar empate? Lembra, teu objetivo aqui é fazer uma função que devolve um resultado, para que você possa concatenar como a gente fez na outra, tá? Return empate. Agora você vai para o segundo caso. Em que caso o 1 ganha? Não, se o 2 e o 3 não iguais. 2, 3 forem iguais a 0 e 1 for igual a 1. Tem como a gente fazer mais fácil, mais simples do que isso? Ó, vamos lá. Se ele sobreviveu a esse if, você tem a certeza de que Alguém ganhou. alguém ganhou. Beleza. Como é que você sabe que o 1 ganhou? Perfeito. Se o 2 e o 3 forem iguais, quem é o diferente? O 1. E pronto. Então, se jogador 2 foi igual a jogador 3, quem foi que ganhou? Jogador 1. Tudo é... Tá vendo? Mas assim, totalmente compreensível que o óbvio é difícil de ser visto. Então, super normal se você fez 500 condições aqui. Tudo, tudo bem? Mas aí não perde um. É. E em que casos o 2 ganha? Se jogador 1 for igual a jogador 2, 3, então o 2 ganha. If, né? E agora, lembra, sempre deixar o retorno padrão. Jogador 3. Depois... Qual? É porque esse é o padrão. Ele tá aqui dentro. Depois de pronto é tão bonitinho, né? Depois de pronto é muito lindinho. Muito lindinho. Se a gente quisesse, a gente poderia rodar, jogar os valores e tal. Ou a gente poderia só testar na mão. Por exemplo, eu vou ler 3 valores só para poder testar. Ou então poderia fazer... Vou ler aqui. Ó. Então, vou fazer assim. Jogador 1 recebe int de input. Porque assim, no Python, o input é um texto. Só que eu não quero que ele seja um texto. Eu quero que ele seja um número. Ah, mas tanto faz ser texto, porque o que ele vai verificar é igual ou diferente. Jogador 1, jogador 2
jogador 3. E aí eu vou imprimir aqui o resultado print de zerinho, jogador 1, jogador 2, jogador 3. Bora testar aqui, ó. Então, se for 1, 0, 0, quem ganha é o jogador 1, beleza. Se for 1, 1, 0, vai ser o jogador 3. 0, 0, 0, empate. Beleza? Vamos ver aqui como é que ficaria o nosso clássico para o ímpar. Para o ímpar, eu preciso de 3 coisas. A opção do jogador 1, o número do jogador 1 e o número do jogador 2. Então, vamos escrever aqui, ó. A opção pode ser par ou ímpar. E os números são um número inteiro. Tem empate aqui? Não, né? Não. Empate. O que é que vocês acham? As crianças mais novas aprendem primeiro o Jockey Pô ou o pau ímpar? Não, eles deveriam 1. Jockey Pô é fazer papel e tesoura. O que é que vocês acham que ou vocês não lembram, quando vocês eram pequenos, vocês aprenderam primeiro o Jockey Pô, o pedra, papel e tesoura ou o pau ímpar? Jockey Pô é muito mais cedo, né? Não, porque antes de você entender o que é número pau ou número ímpar, pelo menos os meus filhos aprenderam o Jockey Pô muito primeiro, né? Porque quando eu lembro, quando eu era mais novo, a galera esticava a mão, aí começava. Empupar. Eu aprendi primeiro com futebol. Tá certo, tá certo. Ó, então, vamos lá. Aí a pergunta que você tem que se fazer aqui é sempre a mesma, né? Qual é o caso mais fácil? Você poderia pensar. Vocês sabem dizer se um número é par ou é ímpar? Vocês... Não dividir por 2. É o resto da divisão por 2. Ou zero. O resto é 5 dividido por 2. É 2 e sobra 1. É aquela conta de criança, né? Até quinta série. O resto da divisão é dado por esse operador aqui, ó. Por exemplo, valor dividido por 2 é dividido. Mas isso daqui não é a divisão, é o resto da divisão. Então, se o resto da divisão for igual a 0, então significa que esse número é par. Entendeu? Ok, então vamos lá. Já que eu sei identificar se um número é par, em que caso o jogador 1 ganha? Só 2 jogadores. Para o ímpar só 2. A saída vai ser jogador 1 ou jogador 2. Aí no caso, o caso dele ganha, é caso a divisão por 2 seja... Não, pera, mas primeiro ele tem que escolher a opção dele. Tudo bem, tá aqui, ó. Ou aqui vem par, ou aqui vem ímpar. Ok, então se a divisão, resto 0, par, ficou igual a opção dele. Se isso for par, em que caso o 1 ganha? Caso a opção seja par. Se isso for par e A opção for par. ele escolheu par, ele ganha. Só assim? Não. Não. Do jeito que eu fiz. Se isso é ímpar E a opção também foi. e ele escolheu ímpar. Então, como é que a gente... Vamos escrever isso aqui no teste? No número 1 mais número 1 mais número 2, né? Resto 2 igual a 0. Se if OP1 for igual a par e
número 1 mais número 2, mod 2 foi igual a 0, ele ganha. Ou P1 igual a ímpar e... se bem, dá para compactar isso daqui, né? Por exemplo, eu poderia dizer que o resultado vai ser número 1 mais número 2, mod 2 igual a 0. Faz sentido isso daqui para vocês ou não? Faz. O resultado das mãos foi o quê? Par ou ímpar? Na verdade, o resultado aqui vai dar o valor booleano, né? O resultado não vai dar par ou ímpar. Isso daqui, eu vou fazer assim. Vou mudar a lógica, porque é par. Quando é que o resultado é par? Quando o número 1 mais o número 2, mod 2 foi igual a 0. Por isso que o nome da variável é importante. Se isso daqui aconteceu, ele retorna verdade. Isso aqui não é um teste, não é uma condição. Estou fazendo um teste aqui. Ó, atenção. Isso daqui tudo é um teste. O resultado de um teste ou é verdadeiro ou é falso. Se isso daqui é verdadeiro, significa que o número é par. Por isso que o nome da variável é importante. Ó. Porque fica mais fácil trabalhar com ela. Então agora, pensando que eu tenho uma variável que me diz se é par, como seria a minha escrita lógica? Se a opção 1 for par e o resultado é par, ou jogador 1 escolheu ímpar e o resultado não é par. A gente tem que definir se é ímpar também, né? Só fazer o contrário. Não, é o contrário disso aqui. Exato, só fazer o contrário. Ó, talvez para vocês isso aqui seja estranho, mas olha como ficaria a minha escrita. Se a opção do 1 foi par e é par o meu resultado, ou, qual é o próximo caso? A opção 1 foi igual a ímpar e não é par o resultado. Ah, tá. Em Python é não. Eu acho isso daí muito feio. Então você pode fazer assim. Poderia colocar direto aqui, ó. Se é par e isso daqui aconteceu, ou se é ímpar e isso daqui aconteceu. Talvez seja mais legível assim. Se ele escolheu par e a soma é par, ou ele escolheu ímpar e a soma é ímpar. O else tem outro, né? Não tem else, é só o return. É porque a gente não está usando else aqui, né? Aí eu pergunto, aí fica bem opcional. Vocês preferem continuar com as atividades para casa só visuais? Ou vocês gostariam de intercalar com outra atividade de texto? O que foi? Não consigo entender nada. Pra gente testar no programa e escrever o código, né? Não, é porque assim, não tem visual. Aqui não tem nada de visual, não tem bolinha, não tem nada, entendeu?
Tipo assim, né? Você tá no meu exemplo. Eu não consigo entender, literalmente. Mas- Eu sei que um monte de coisa. Aí você só vai entender treino. Não, vamos lá, vamos lá. Eu tô tentando entender o caso. Vamos lá, mas assim, aqui eu errei um pouquinho a mão. Teve muita informação para uma aula só, tá certo? Acho que o fato de eu gostar muito disso daqui, teve muita informação. Porque, ó, se você pensar em 1 hora e pouco, a gente fez o 0 a 100 com a máquina jogando, a gente fez o 0 a 100 com o usuário jogando, a gente fez o 0 a 100 máquina contra máquina, a gente fez o 0 a 100, né? Aí depois a gente fez o quê? O Jockey Pô inteirinho, com interface, ainda depois ainda teve isso daqui tudo. É muita coisa para 1 hora e pouco de aula. Entendeu? Então é completamente compreensiva a sua desorientação e é um pouco de falha minha que eu pisei demais no acelerador. E como, assim, aí, o que é que me atrapalhou, se eu posso argumentar em meu favor? Como tem gente que provavelmente já reprovou, já viu Python, eles provavelmente ficaram mortos de feliz de ter contato com a linguagem que eles já tinham conhecido. Aí eu me deixei empolgar pelo pessoal que já conhecia e me perdi aí no ritmo. Então, não se sinta deslocado não, tá certo? Depois eu explico um pouquinho. Não, mas- Primeiro seria, primeiro vou ver se é mais, depois eu vou fazer o negócio pra ver se a pessoa que ele colocou é ele tem, pra deixar o negócio mais mas assim, isso daqui não é trivial. Isso aqui não é fácil, tá bom? É aquela coisa que a gente poderia ter trabalhado com mais calma em várias semanas e é bem capaz também de o fato de mudar de linguagem para algumas pessoas seja irrisório, mas para outras não é. O fato de estar escrevendo num modelo diferente, tem gente que não vai nem ligar, mas para algumas pessoas dá uma sensação de desconforto, de insegurança, de estar num terreno difícil, até porque é uma coisa que vocês não têm como rodar, não tem como testar, e o emocional muda de pessoa para pessoa, entendeu? Então, assim, aqui a ideia foi tentar fazer uma aula que a gente conseguisse fazer algo, que a gente não tinha internet, o P5 a gente dependia muito de internet, e acho que, assim, alguma coisa a gente conseguiu aproveitar, né? A ideia do entrada e saída, dos joguinhos. Então, assim, se você se perdeu ou se desorientou, é compreensível, tá? Então, assim, o mais importante pra gente aqui foi o 0 a 100. Os outros já foram esticar de baladeira. O de texto como compra mais. Posso fazer como extra. Eu marco lá na planilhazinha como extra. Tá? Deixa eu só mostrar. Tem 3 atividades lá do P5 que são para a semana que vem. A primeira é para vocês fazerem uma funçãozinha bem mais simples do que essa, tá? Que é uma função que pega um valor e prende ela dentro do intervalo. A função acho que está limitar. E, por exemplo, vocês lembram que em várias das atividades que a gente já fez, eu queria, às vezes, manter a bola dentro do quadrado, por exemplo? Então, eu tinha que fazer aquele negócio todo manual. Se for menor do que 0, recebe 0. Se for maior do que 400, 400. Entendeu? Se não, permanece onde está. Então, você pode botar isso dentro de uma função. Pega o valor e prende ela dentro do intervalo. E aí retorna o resultado, que é o objetivo lá da primeira atividade. Outra coisa que a gente poderia usar também, lembra que quando a gente estava fazendo lá o mosaico, a gente incrementava o R ou decrementava o R, né? Ficava mexendo com R, G e B, e aí os valores iam saindo aleatórios, porque o R ia mudando um pouquinho, o G ia mudando um pouquinho. A mesma ideia do limitar, só que você pode fazer o R e o G subirem ou descerem, mas você tem que prender ele dentro do intervalo. Qual é o intervalo do RGB? 0,255. Da mesma forma que você tem que prender a bolinha para ela não sair da tela, você tem que prender a cor dentro do RGB. Certo? Ou seja, o teu R pode variar para mais ou para menos o tanto que ele quiser. Mas ele nem pode sair do 255, nem pode sair do 0.
Ele pode andar dentro daquele intervalo. Também para que ele mude poucos. Né? Ele mude 10 números para baixo. E aí, as 3 atividades são, para vocês fazerem isso, elas são legais, né? O resultado final é muito bonitinho. Você vai ter lá uma bolinha que se move, mas ela nem sai da tela, e a cor dela varia, mas o RGB também é limitado. Aí ela fica dentro de um laço, andando, sei lá, 20, 30, 100 interações por segundo, e fica literalmente uma pintura abstrata. Fica muito bonito, porque ela sai andando pela tela aleatoriamente, pintando a tela inteira. E aí dá aquele resultado que tem lá. Ok, pessoal? Então, bom trabalho, boa semana. Vou fazer a chamada